dia a todos. Muito agradecer à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares o convite para estar aqui hoje a falar-vos sobre o projeto Farol e sobre aquilo que foi o nosso percurso rumo à definição do modelo de financiamento baseado em valor para o cancro do pulmão. Estes são os meus conflitos de interesse. Vou começar por falar de alguns desafios que encontramos atualmente na área da oncologia, fazer um enquadramento daquilo que é o projeto Farol, explicar como é que o fizemos, que resultados obtivemos, fazer no fim uma breve reflexão sobre o nosso percurso e quais os próximos passos. Quando olhamos para a área da oncologia, nós vemos que a incidência e a prevalência do cancro têm vindo a aumentar, mas também tem vindo a aumentar a sobrevivência. E também pensamos que tem vindo a aumentar a qualidade de vida. Mas, como referiu o professor Francisco Ramos, pensamos, porque não medimos de forma sistemática, nem de forma representativa, a qualidade de vida dos doentes na área oncológica e, portanto, não sabemos em quanto, nem como. Mas também tem aumentado a complexidade ao nível do tratamento, assim como o custo associado à prestação de cuidados de saúde. E focando na área do medicamento e falando em complexidade. Nesta figura são apresentados os novos lançamentos de substâncias ativas nos Estados Unidos entre 2011 e 2021. Estamos a falar em 10 anos. Se olharmos para ali, para o cancro do pulmão, podemos ver que temos 30, o que significa que estamos a falar 3 novos por ano. E o que é que isto implica? Implica, em termos de complexidade, termos substâncias que são usadas para mais que uma indicação terapêutica, implica complexidade no diagnóstico da doença oncológica, porque precisamos de fazer, por exemplo, testes de farmacogenómica. Implica, por exemplo, pensar em novos modelos de financiamento para os medicamentos, como é o caso de pagamento de acordo com a indicação, e tudo isto coloca pressões ao nível dos custos. Se olharmos para o relatório do Infarmed 2021 para aquilo que foi o consumo de medicamentos na área oncológica no ano de 2021, vemos que houve um aumento de 12% e que os medicamentos na área oncológica já representam 32% do consumo de medicamentos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. O modelo de financiamento é uma ferramenta que nos pode ajudar a gerir o estudo, porque, de facto, se for pensado de forma estratégica, pode incentivar os vários prestadores de cuidados de saúde a prestar cuidados de saúde no sentido de maximizar o valor para o doente. O projeto Farol nasceu no âmbito da iniciativa 3Fs, Financiamento de Fórmula para o Futuro, que é uma iniciativa da APA, em colaboração com a Roche e a IQVIA, e tem como objetivo implementar um modelo de financiamento baseado na medição de resultados e na gestão da doença no cancro do pulmão no IPO do Porto. Isto já falámos aqui hoje. O framework utilizado é o Value-Based Healthcare, em que nós, como já vimos, o objetivo do Value-Based Healthcare é que todos os atores no sistema de saúde, de facto, se foquem na melhoria do valor para o doente, com o valor sendo definido como os resultados que interessam pelo doente e tendo em conta os custos associados à obtenção desses resultados. O Value-Based Healthcare tem 6 elementos, entre os quais está a adoção de sistemas de pagamento por preço compreensível por patologia. Então, como é que nós os fizemos? O IPO, em conjunto com a IQVIA, começou por definir o percurso do doente, depois custeou todos os cuidados prestados nesse percurso, definiram as medidas de outcomes a utilizar e mediram também as mesmas. E começando então pela definição do percurso do doente. Foram realizadas 12 entrevistas qualitativas em outubro de 2018 aos profissionais da Clínica do Pulmão do IPO do Porto. Foram envolvidos todos os profissionais que prestam cuidados aos doentes, desde os médicos, aos assistentes sociais, aos nutricionistas e entre outros, todos os profissionais. Foram mapeados os procedimentos e as várias fases dos cuidados, desde o diagnóstico ao tratamento e ao follow-up. Por fim, foi desenhado o pathway, que foi validado num workshop final. No que se refere aos custos, foi adotada uma metodologia mista, em que 73% dos custos foi obtidos utilizando o Time Driven Activity Based Costing e os restantes custos recorrendo aos preços nacionais do SNS.
o que é que nós fizemos? Selecionamos os doentes diagnosticados entre julho de 2016 e julho de 2017, 358 doentes. Fomos ver todos os cuidados que foram prestados aos doentes num período de 2 anos e custeámos todos os cuidados que foram prestados. Time Driven Activity Based Costing significa que, por exemplo, no caso da cirurgia, fomos falar com os profissionais do bloco e usámos também a informação dentro do sistema, dos nossos sistemas de informação para ver quanto tempo demoravam a cirurgia, quais os profissionais envolvidos e depois também a articulação com os serviços de apoio, como o Serviço de Recursos Humanos, para saber qual é o custo-hora dos enfermeiros e dos médicos para chegar ao custo real da cirurgia. E também foi desenvolvida uma ferramenta que nos permite visualizar os resultados obtidos. No que refere à seleção das medidas de resultado, nós utilizamos como framework a hierarquia de medidas de resultados do Value Based Healthcare, que tem 3 níveis. O primeiro é os resultados de saúde alcançados ou mantidos, como é o caso da sobrevivência ou o grau de recuperação. A seguir tem a ver com o processo que levou a essa recuperação, desde a recuperação até voltar a estar apto para exercer as suas atividades normais. E aqui podemos ter medidas simples, como que já temos no sistema, que é o tempo de espera para cirurgia ou o tempo de espera para consulta, por exemplo, mas também a totalidade de cuidados associados a todo o tratamento que foi prestado. E aqui os PROMs, ou Patient Reported Outcomes Measurements, têm um papel muito importante. E depois tem um terceiro nível, que é, também, o doente foi tratado, alcançou este resultado, durante o processo teve esta desutilidade, mas o que ele alcançou é sustentável no tempo? Tem alguma consequência a longo prazo, em termos de doença associada aos tratamentos a que ele foi submetido? E começando então pela definição do percurso do doente. Aqui vemos imagens então da informação que foi produzida e o que é que isto nos permitiu? Permitiu-nos um conhecimento profundo do que é o percurso do doente. E quando falamos em Value Based Healthcare, falamos do envolvimento dos profissionais de saúde, mas também falamos do envolvimento de administradores hospitalares e todos os outros profissionais fundamentais a este nível. E, no fundo, houve uma muito boa adesão dos profissionais, quer nesta parte, quer na parte dos custos, porque percebia-se que os administradores hospitalares e os outros profissionais não ligados à área médica estavam a falar a mesma linguagem, no fundo, que os clínicos, não é? E olhar para o percurso do doente e não chegar à beira dos clínicos e falar sobre parte daquilo que eles fazem, que é as consultas, ou que é as cirurgias, ou outros componentes da prestação de cuidados. Foram identificadas, efetivamente, coisas que estão bem feitas, mas também foram identificadas áreas de melhoria, uma das quais foi a otimização do processo de referenciação para o hospital. Estamos a falar do cancro do pulmão, onde a taxa de mortalidade é muito elevada, onde o diagnóstico em estadios precoces é muito importante, mas também é muito importante, depois de diagnosticado, começar o tratamento o mais rápido possível. Portanto, tudo o que se puder otimizar no que se refere desde a referenciação do doente até ao início do tratamento é muito importante. E aqui uma das iniciativas que se identificou foi, no fundo, articular com os cuidados primários e com os referenciadores, de forma que os exames de diagnóstico e de estadiamento foram feitos de forma mais célere. Indo então aos resultados ao nível dos custos. Do gráfico da esquerda, podemos ver o custo médio mensal de tratar um doente com cancro do pulmão no primeiro ano e no segundo ano. A maioria do custo é medicamentos. 38%, que é a parte verde, no primeiro ano, 74% no segundo ano. O preço no primeiro ano mensal é 1.312 €, no segundo ano 1.213. Nós, na prática, atualmente, para 6 hospitais já existe um preço compreensivo para o pagamento a esses hospitais por tratar cancros do pulmão, que tem um preço para o primeiro ano e um preço para o segundo ano, que é as barras ali a cinzento. E quando comparamos, vemos que no primeiro ano o custo é ligeiramente inferior, no segundo ano o custo é muito superior. Aqui, o que é que há a referir? 2 coisas. Quando falamos em modelos de financiamento baseados em valor, há 5 premissas que têm que ser respeitadas. Uma delas é o preço ser justo, para cuidados prestados com eficiência
e com eficácia. E aqui, claramente, neste modelo de financiamento, isso não acontece. Depois, e porquê é que esta diferença é tão grande? Porque, de facto, os preços não são adaptados à mesma velocidade que a inovação é introduzida. E quando nós falamos em adaptar os preços àquilo que acontece no mercado dos medicamentos, não estamos só a falar vamos aumentar os preços porque há mais inovação. Também falamos, vamos diminuir o preço porque foram introduzidos biosimilares ou porque já há um genérico. Okay? Tem que ser nos dois sentidos. Se olharmos para o gráfico da direita, vemos que há uma grande variação do custo pelo estadio do doente, sendo mais elevado no estadio 4. E também, se repararem, do primeiro ano para o segundo, no estadio 1, 2 e 3, o custo diminui, mas no estadio 4 aumenta, apesar da gente receber sempre o mesmo preço para tratar os doentes, que é outra premissa do Value-Based Healthcare. O sistema de financiamento tem que ser ajustado pelo risco. Okay? Nós não podemos, o hospital não pode ser prejudicado porque no ano a seguir recebeu mais doentes em estadio 4 do que no ano anterior. Quando o preço, neste caso, o preço médio é sempre o mesmo. Esta é então a nossa ferramenta, do nosso dashboard. Esta aqui é a parte dos custos, que nos permite ver, por exemplo, o custo por estadio, permite-nos ver por sexo, por idade. E esta é a parte que tem os resultados em termos de outcomes. O que é que se fez em termos, então, de medição de outcomes? A coorte de doentes que nós incluímos aqui no estudo, porque estávamos a fazer isto antes da pandemia, eram doentes que nós ainda não nos estávamos a aplicar os questionários da qualidade de vida. E, portanto, a qualidade de vida não foi incluída neste estudo. Nós, para escolher, então, os indicadores, fomos ver também o standard set do ASHM, que também existe para a oftalmologia, mas também existe para o pulmão. E fomos também ver o que era execuível com os dados que nós tínhamos da instituição. Então, foram definidos 6 indicadores. Para o primeiro nível, que tem a ver então com o nível de saúde alcançado, supusemos a sobrevivência, no primeiro ano e no segundo ano. No primeiro ano 45,3, no segundo 32,7. Em termos de processo de recuperação, pusemos então o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, 45,8 dias, em média. Aqui referir que o nosso sistema atual, nós medimos o tempo de espera para a cirurgia e o tempo de espera para a consulta. Mas aqui, mais que o tempo de espera para a cirurgia ou o tempo de espera para a consulta, na área da oncologia era muito importante nós conseguirmos medir o tempo de espera entre o diagnóstico e o início do tratamento. Muitas vezes o primeiro tratamento não é a consulta, porque de facto o que interessa ao doente é ser tratado o mais depressa possível quando tem o diagnóstico. Depois, porcentagem de doentes sob tratamento farmacológico nos últimos 30 dias de vida, 25%. A agressividade com que tratamos os doentes oncológicos é sempre algo muito discutido e sempre na ordem do dia. Depois, dias passados no hospital nos últimos 30 dias de vida. Em termos de sustentabilidade, pusemos aquilo que foram as visitas não programadas dos doentes ao hospital ou as hospitalizações, ou a admissão mesmo no internamento não planeadas dos doentes. Para terminar, então, entre as vantagens que o projeto Farol trouxe para o aeroporto, ele permitiu, de facto, nós percebermos melhor aquilo que é o percurso do doente dentro da instituição. Foram identificadas oportunidades de melhorias em conjunto com as equipas que prestam os cuidados a estes doentes, na nossa clínica do pulmão. Conseguimos calcular os custos ao nível do doente, onde vimos que há falta de alinhamento entre o preço pago e o custo. Foram definidos indicadores que foram medidos e, muito importante, foi possível medir custos e resultados ao nível do doente. Se calhar os resultados não era aquilo que era ótimo o que a gente queria, mas se todos os hospitais conseguirem medir isto e compararmos, já seria muito, muito importante. Foi muito importante um envolvimento muito grande e um suporte, quer ao nível da administração de topo, quer ao nível das administrações intermédias, e também a receptividade dos profissionais foi muito boa. E acho que nós temos que pensar, na oncologia o tratamento é multidisciplinar.
Mas quando falamos em Value-Based Healthcare, não estamos a só falar de tratamento multidisciplinar, estamos a falar de uma equipa mais alargada de profissionais, não é? Para permitir aplicar o Value-Based Healthcare, que também está organizada e trabalha com os profissionais ao nível da patologia. E estamos a falar, neste caso, dos serviços de apoio, por exemplo. Depois, o uso destas ferramentas deve ser encorajado no Serviço Nacional de Saúde e também é fácil replicar isto para outros tipos de cancro. Como já foi aqui dito, só vamos ter os verdadeiros resultados e conseguir melhorar os cuidados se começarmos a fazer o benchmarking entre instituições. Alguns indicadores que estão ali são os do IPO. É bom, é mau, há alguém a fazer melhor, está alguém a fazer pior, o que é que podemos aprender uns com os outros para melhorar isto? E depois, de facto, os modelos de financiamento devem, como já foi falado aqui também pelo professor, devem, no fundo, incentivar as instituições que produzem os melhores resultados. Qual é os próximos passos? Está a ser finalizado, então, um modelo de financiamento alternativo, que inclui, então, incentivos financeiros relacionados com as melhorias nos resultados, que vai ser apresentado, então, ao Ministério da Saúde, nomeadamente à CSS, e que foi discutido e vai ser validado pelo painel multi-stakeholders de peritos que faz parte da iniciativa 3F. E com isto termino. Muito obrigada.